Bom dia. Onde é? Aqui, né? Bom dia, senhor presidente, senador Arruda. Bom dia a demais senadores, senhoras e senhores aqui presentes. Sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, envolvido com o problema tanto pelo lado científico como cidadão mesmo daquela cidade. Nosso trabalho enfoca, vocês vão notar, a questão da gestão dos recursos hídricos, porque estamos conscientes de que a gestão realmente é o... obrigado, vocês aqui. As setinhas para passar também. Obrigado. É a solução do problema hídrico não só do Nordeste de Campina Grande, mas do problema da questão hídrica mundial. Temos que controlar agora toda gota d'água que foi usada nesse planeta, né? Fiz questão de mostrar a Paraíba com as bacias hidrográficas, a divisão dela de bacias hidrográficas, mostrando a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, a bacia do Paraíba, onde está o açude de Buqueirão, uma bacia completamente contida no estado da Paraíba. Também estou enfatizando essa questão de bacias pelo espírito da Lei 9433, que a gestão deve ser feita por bacia hidrográfica. Aqui está, então, a bacia hidrográfica do Paraíba em destaque, com o açude de Buqueirão aqui, que tem duas grandes demandas: o abastecimento de 18 sedes municipais e 8 distritos através da Companhia de Águas e a irrigação praticada nas margens do reservatório sob orientação do DENOX. Gostaria de começar lembrando a crise, o que nós chamamos a crise de 1998-2003. O açude de Buqueirão foi construído em 1956 e passou até 1998 sem apresentar sinais de colapso ou de risco de desabastecimento. Porém, já a década de 90, que foi uma década já de um período de baixa pluviosidade, a última vez que o açude extravasou foi em 89. Ele passou a década de 90 toda sem extravasar. E em 1998 começou uma diminuição acelerada do volume armazenado e houve a ameaça de colapso no fornecimento. De repente, depois de 50 anos, 40 anos de açude de Buqueirão, disseram que Buqueirão vai secar. E aí houve consequências desastrosas para a população, para a situação, para o usuário. A principal delas, eu diria, foi para o abastecimento urbano dessa população de mais de 500 mil de habitantes, aproximando-se até de levando em consideração a população flutuante. Foram os 3 episódios de racionamento que houve em Campina Grande, que estigmatizou a cidade como uma cidade onde falta, uma cidade com a pujança que a doutora Adriana agora há pouco falou, mas ficou marcado por esse episódio de racionamento, uma cidade onde falta água. 3 vezes precisou-se, entre 98 e 2001, fazer racionamento na cidade de Campina Grande. E na irrigação nas margens do açude, foi preciso uma ação judicial para poder ela ser suspensa. Na época, o DENOX apresentou reação a retirar, a parar com a irrigação. Isso aconteceu, inclusive, depois do racionamento público do abastecimento urbano. Então, essa foi a grande crise de 98 e 2003. A causa fundamental dessa crise, eu falei no período seco, né? Eu falei no período chuvoso, na década seca de 90, na década de pouca pluviosidade, mas foram feitos estudos, inclusive científicos, e relatórios nessa época. E a causa fundamental para essa crise, na verdade, não foi a seca, mas sim a gestão inadequada, insuficiente ou mesmo inexistente das águas do reservatório. Não se geria a água de Buqueirão, não havia. É verdade que em 1998 a Lei das Águas estava na infância ainda, não se falava muito em gestão, havia a questão da abundância, mas foi exatamente a falta de gestão que causou esta crise. Bom, o retorno ao ciclo chuvoso. Agora temos aí um gráfico da evolução do volume nos últimos 10 anos. Em 2003, eu falei que retorna um período de alta pluviosidade na região. E o açude rapidamente atinge, no ano de 2004, o seu nível de extravasamento e passa a extravasar todos os anos, à exceção de
2007 e 2010, mas retomando e com toda a sua capacidade. Diria que foi um ciclo de ano chuvoso que veio. De repente, em 2012, né, se estabelece o período, um ano de seca. O ano de seca se estabelece em 2012, o primeiro ano de seca. E aí, os níveis do reservatório, vocês veem, estão decaindo assustadoramente. E aí vem a chamada crise atual. A crise ameaça se repetir agora em 2012. Ameaça se repetir em 2012. E a causa fundamental, fomos investigar, era novamente a gestão. Novamente, quando se retornou esse período de abundância de água, voltou-se nenhuma medida de gestão, nenhum acompanhamento praticamente ou efetivamente foi feito durante esse período. Queria falar um pouco sobre a gestão. Olha, para explicar por que nós dizemos que é a falta de gestão que provocou essa situação. A gestão, de uma forma simples, é simplesmente uma compatibilização entre oferta e demanda do recurso. No caso dos recursos hídricos, a Lei 9433, a famosa Lei das Águas, promulgada aqui por esse Congresso Nacional em 97, exaustivamente estudada, debatida pela comunidade científica, uma lei considerada sábia, avançada mundialmente, para o conceito atual de gestão de recursos hídricos. Essa lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e ela determina, entre outras coisas, eu vou falar um pouquinho só em torno da gestão, ela determina, entre outras providências, como deve ser feita essa gestão e quem é o responsável por essa gestão. Então, como deve ser feita essa gestão? A Lei das Águas também, naturalmente, de uma forma mais detalhada, mas eu gostaria de destacar duas coisas, dois fundamentos dessa lei em relação à gestão, para comprovar a nossa tese de que a gestão é principal e que a ausência de gestão é a causa da crise. Nos seus fundamentos, a lei diz que a situação de escassez, o uso prioritário é para o consumo humano e animal. E outra coisa importantíssima é a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão. A gestão de recursos hídricos, hoje, por lei federal, tem que ser feita por bacia hidrográfica. Quem faz essa gestão? A lei também tem um espírito de que a gestão tem que ser descentralizada e participativa. Ela explica detalhadamente essa descentralização e participação, não nos cabe aqui detalhar, mas eu chamava atenção para o Comitê da Bacia Hidrográfica. O Comitê da Bacia Hidrográfica é um órgão importante da gestão descentralizada e participativa e que tem, entre outras atribuições, aprovar e acompanhar os planos de recursos hídricos, que são dos instrumentos mais importantes para a gestão, o plano de recursos hídricos. E outro ponto de quem faz a gestão é que a lei prevê um órgão gestor que é federal ou estadual. Esse órgão tem que fazer cadastro de usuários, entre outras coisas, e exercer e praticar um dos instrumentos mais importantes dessa lei, que é a outorga de direito de uso da água e a fiscalização desse uso da água, que deve ser feita por esse órgão gestor. Agora, a lei tem um pequeno problema que eu gostaria de levantar, sobre a gestão e a dominialidade. Quando as bacias hidrográficas são interestaduais, uma bacia hidrográfica abrange 2 estados, ou mais, ou no internacional, e também em reservatórios de água, cujo domínio é da União, o gestor é um gestor federal, que na situação brasileira atual é a Agência Nacional de Água, a ANA, criada em 2000. Eita. Vai adiante. Desculpe. As bacias hidrográficas sendo totalmente estaduais, elas são geridas pelo Estado. O órgão gestor da Paraíba, que representado, é a Agência Nacional de Água. Mas voltando à função de um açude na bacia, sobre a gestão do açude. O açude tem como função na bacia, que a gestão é da bacia, não somente do açude, garantir uma oferta permanente de água para atender a demanda, naturalmente. Essa oferta nós chamamos a disponibilidade, a vazão regularizada, a oferta garantida. Cada açude tem um limite, tem uma oferta garantida, tem uma vazão regularizada. Mais do que aquela, se for utilizado, ele vai falhar. Então, se essa garantia é de 100%, esse açude não falhará. Todo e qualquer tempo, mesmo nas secas, se seu uso for limitado à sua oferta garantida, ele não vai falhar.
Ele não vai falhar mesmo na seca. Então, voltando para o Boqueirão, depois dessa passagem rápida sobre a gestão, o conceito da gestão do ponto de vista da 9433, eu perguntaria, qual a oferta de água garantida pelo açude para as pessoas do Boqueirão? Para fazer a gestão do açude, primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a vazão garantida, que é quanto é que ele garante, quanto é que se pode tirar todo o tempo de seca e de inverno, sem que ele venha a falhar, nem mesmo nos eventos climáticos mais graves. Isso é o conceito de vazão garantida, científico e comprovado. Então, em outras palavras, quanto é que Boqueirão garante? Quanto é que Boqueirão disponibiliza? Isso leva ao limite máximo da outorga. Naturalmente, a outorga tem que chegar no máximo a isso. A outorga poderá ser até menor por segurança, mas não se pode outorgar mais do que o reservatório garante, sob pena de vê-lo falhar, naturalmente. Então, qual é a disponibilidade, a garantia de Boqueirão? Pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é o plano oficial feito em 2004, publicado em 2006, Boqueirão tem capacidade de garantir com 100%, tem capacidade de ofertar com 100% de garantia 1,23 metros cúbicos por segundo. Existem outras avaliações. Essas avaliações, elas não são muito fáceis de fazer, porque elas requerem dados hidrológicos, fluviométricos, que também são pouco disponíveis. Existe outra estimativa, uma estimativa de 1,3 metros cúbicos por segundo, dado na época da questão judicial, e uma estimativa mais recente, feita pela ANA, mais conservadora, de 1,85 metros cúbicos por segundo. Então, uma dessas três, nessa faixa, pelo menos, é o que se tem da oferta do Boqueirão. Agora, quanto vem sendo retirado para atender? Agora eu tenho que saber quanto está sendo retirado. É retirado pela CAGEPA, principalmente, para abastecimento humano, e pelos agricultores para irrigação em torno do açude. A verdade é que não se sabe com precisão quanto é que está sendo retirada. Por quê? Porque elas não eram medidas. Aí onde veio a falta de gestão. Não se media... Posso continuar? O quê? Não... O senhor pode continuar. Bom, obrigado. Obrigado. Não se media a retirada da CAGEPA o tempo todo e nem tão pouco a dos agricultores da irrigação em torno do açude, que sequer outorga tem ainda. Então, fazer um balanço hídrico de outubro de 2011 a setembro de 2012, que foi quando em setembro de 2011 o açude estava cheio. Então, eu não vou detalhar essa tabela, mas chama atenção para essa coluna aqui. Esta coluna mostra a demanda do abastecimento e da irrigação. Os senhores estão lembrados que eu mostrei a oferta de 1,23 a 1,8. Então, nesta coluna, somado a partir de outubro, pode notar que somente nos meses de outubro e novembro, ela ficou abaixo do valor estimado pela ANA, mas acima do valor estimado de 1,3 pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos. E no restante, pode ver que chegou a uma média anual de 2,31. Então, se o açude garante 1,85 e estava sendo tirado 2,31, o açude vai falhar. Não há gestão. O mínimo de gestão que se pode fazer é isso. Você tirar mais. Agora, chama atenção uma coisa que caracteriza essa ausência de gestão completa, que estava repetindo agora em 2002, lamento mostrar isso, mas é o mês de março de 2012, em que a retirada subiu para 3,54 metros cúbicos por segundo. Por que foi que aconteceu isso? Resolveu, o DENOX é quem administra o açude, toma conta do bem material do açude, eu não sei baseado em que fundamento, em que critério, que abriu as comportas das descargas de fundo, que perenizava o rio Paraíba, que estavam fechadas desde a crise de 2008, abriu por 50 dias, de meados de fevereiro a meados de abril, e está aí as retiradas ultrapassando de quase 3 vezes naquele mês. A ausência completa, não havia controle, não se sabe por quê. Abriu, depois fechou, né? Isso no ano de seca de 2012. Eu suponho porque no mês de abril houve um período chuvoso, achou-se então que ia ser de novo, e não sei, não vou fazer cogitação sobre isso. Então, eu quero mostrar apenas a falta de gestão. De outubro de 2012 a outubro de 2013, continua também sempre
aqui a retirada maiores. Como já foi historiado aqui pelo deputado Quintães, houve os eventos de março, em maio chega a ANA, como bem reconheceu o doutor Vicente Andreu, que demorou um pouco, mas chegou a ANA em maio, e então começou a haver realmente os acordos com a irrigação. A demanda de irrigação passou, então, a diminuir realmente. Estamos aí, que era 130 litros por segundo, 110 no último mês de setembro. Isso levou, naturalmente, ainda a valores que estão abaixo da vazão de regularização da ANA, mas acima da vazão de regularização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Mas, para nossa surpresa, no recente mês de outubro, aí eu quero... voltou a crescer a demanda para irrigação. Subiu novamente para 0,54, o que mostra que o acordo foi feito, foi cumprido até agora, mas não sei o que pode estar acontecendo, se é preciso uma fiscalização maior, mas os números mostram uma subida de novo na irrigação no outubro de 2013. E, naturalmente, sobe a demanda total para 2 acima da vazão de regularização da ANA. Então, isso aí é apenas para ilustrar uma pequena imagem do açude, onde se pratica a irrigação nas margens da bacia. Aqui parece um campo. Essa imagem foi do dia 1º deste mês. Aqui me parece um campo preparado para ser irrigado. Talvez falte a questão... No acordo feito com a ANA agora, eles não devem começar novas culturas, mas me parece isso aqui uma coisa como essa. Não sei, isso aí caberia a fiscalização. Estou alertando, o nosso alerta é esse. Então, esse quadro resumo mostra, e outras coisas, que a vazão retirada, em média, 2,19, está maior do que a vazão outorgada, que eu não falei, o doutor Vicente Andreu falou, mostrou rapidamente que a vazão outorgada pela ANA é 1,301. Então, está sendo retirado mais do que a outorgada. As outorgas são dadas somente à CAGEPA. Os irrigantes não têm outorga nenhuma. A média é 0,69 dos últimos tempos. A vazão outorgada está maior do que a irrigada e está maior do que a garantida, o que mostra a ausência de vazão. Teria mais coisas para mostrar em 5 minutos, talvez? Está tendo a vazão do tempo aumentada. Mas tudo bem. O senhor pode concluir, por favor. Bom, eu estava mostrando, essa foi uma simulação que fizemos, prevendo uma mesma sequência de estiagem se repetisse. Se agora pegamos a época de chuva, a pluviosidade pode se repetir. E esse eu pedi emprestado a última boletim da ANA, no encontro lá, em Campina Grande. Essa foi mostrada aqui também pelo doutor Andreu, que o volume morto realmente seria atingido em fevereiro de 15. E o volume de alerta em julho de 14. Volume morto significa catástrofe, caos. As águas não passam pelas tubulações. Não, teria que se fazer um novo sistema de tomada. E, possivelmente, do ponto de vista qualitativo, elas estariam degeneradas. Então, isso não é horizonte de se ver esse volume morto. O horizonte mais lógico de se gerir seria o horizonte de alerta de julho de 14, isso significa dizer que Campina Grande e demais região vai entrar em racionamento de novo em julho de 14. Esse volume de alerta de 100 hectômetros cúbicos é, na verdade, o mesmo volume do racionamento de 1998. A Campina Grande entrou em racionamento em 98 com 100 milhões de metros cúbicos. Então, isso atingiríamos agora em julho de 2014, por retardo dessas medidas, né? Tem um problema da qualidade da água, da irrigação, a qualidade usada com fertilizantes, já foi tocada aqui, com fertilizantes, que pode comprometer a água. Isso é um problema gravíssimo, inclusive eu reitero que o órgão gestor tem que levar em consideração essa questão da qualidade agora, né? Aproveito também um mapa, uma imagem fornecida no boletim da ANA, mostrando em vermelho essas áreas irrigadas dentro da bacia hidráulica. Significa que fertilizante e agrotóxicos vão para dentro da área do açude, onde está aí em vermelho. É um problema dos mais graves, tá certo? E, no fim, eu pergunto, o órgão gestor responsável. Nós temos aqui duas coisas. A bacia hidrográfica que eu mostrei no início é totalmente estadual. O açude Boqueirão
é federal. Então, tem esse problema as águas de Boqueirão são, na verdade, geridas pelo órgão gestor federal, enquanto que a bacia hidrográfica toda é gerida pelo órgão gestor estadual. E isso leva a complicações na gestão. Por final, uma reflexão. Naturalmente, eu queria a retomada dessa gestão, dessa controle e fiscalização, a regularização de outorgas, a questão que já, em parte está sendo feita aqui é contenção da redução das perdas do sistema de abastecimento e a atualização dos planos de recursos hídricos, fiz questão, porque o plano é um instrumento geral, o plano tem que ser feito para toda a bacia, o envolvimento e a atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica, que não está envolvido na questão de Boqueirão, e a transferência e delegação da ANA para a ESA da condição de órgão gestor da ASUD. O ASUD, no nosso entendimento, deveria ser gerido também pelo Estado, porque ele está dentro de uma bacia totalmente estadual e ele tem que ser feito a gestão no contexto estadual. E essa gestão, sem dúvida nenhuma, tem que ser efetiva e permanente para poder ser integrada, segura e sustentável na bacia hidrográfica, incluindo o ASUD. Me desculpe pelo alongamento. Muito obrigado. Aqui essa audiência pública é exclusivamente para tratarmos dessa questão.